Imagine-se diante de muralhas tão altas e espessas que pareciam tocar o céu. Muralhas que faziam os mais valentes guerreiros tremerem. Esta era Jericó, a primeira grande barreira entre o povo de Israel e a terra prometida. A cidade estava completamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. O medo dos israelitas havia selado seus portões. Como conquistar uma fortaleza aparentemente impenetrável? Esta é a extraordinária história de como a fé e a obediência podem derrubar as maiores muralhas. Uma história que nos ensina que, com Deus, o impossível se torna possível. Josué, o sucessor de Moisés, carregava um peso imenso sobre seus ombros, liderar o povo à conquista da terra que Deus havia prometido. Enquanto observava as muralhas de Jericó, buscando uma estratégia, algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu diante dele com uma espada desembainhada. "Você é dos nossos ou dos nossos inimigos?" perguntou Josué. "Nenhum, nem outro", respondeu o homem. "Sou o comandante do exército do Senhor." Imediatamente, Josué prostrou-se com o rosto em terra, em reverência. Foi então que Deus revelou seu plano, uma estratégia que desafiava toda a lógica militar. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia. Durante 6 dias, 7 sacerdotes levarão trombetas de chifre de carneiro à frente da Arca da Aliança. No 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes tocarão as trombetas, e quando ouvirem o toque longo, todo o povo deverá gritar bem alto. Então as muralhas da cidade desabarão. Imagine a cena. Ao amanhecer do 1º dia, o exército de Israel se alinha em formação. À frente, 7 sacerdotes com trombetas, seguidos pela Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Atrás, milhares de guerreiros em silêncio absoluto. O único som, o toque constante das trombetas ecoando contra as muralhas. Dos muros de Jericó, olhos curiosos e apreensivos. Observavam, alguns talvez rissem daquela estranha procissão, outros sentiam um temor inexplicável. O que significava aquilo? Qual era a estratégia? Por que apenas marchavam e tocavam trombetas? Ao final do 1º dia, os israelitas simplesmente retornaram ao acampamento. Nenhum ataque, nenhuma tentativa de escalar os muros. Apenas a marcha e o som das trombetas. 2º dia, a mesma rotina. 3º dia, 4º, 5º, 6º. A mesma procissão, o mesmo ritual. A tensão crescia a cada volta. A cada dia, para os israelitas, era uma prova de fé e obediência. Seguir instruções que pareciam não fazer sentido. Confiar quando não podiam compreender. Obedecer quando a lógica humana sugeria outras estratégias. Para os habitantes de Jericó, a ansiedade aumentava. O medo crescia com o mistério daquele ritual diário. O que viria depois? O que significavam aquelas voltas silenciosas e o som penetrante das trombetas? Finalmente, chegou o 7º dia. Antes mesmo do sol nascer, os israelitas se levantaram. Este dia seria diferente. 7 voltas, não apenas uma a primeira volta. As trombetas soam, 2ª volta, 3ª, 4ª. A tensão é palpável, tanto para os que marcham quanto para os que observam das muralhas. 5ª volta, 6ª, os pés cansados continuam. A fé sustenta cada passo. Finalmente, a 7ª volta. Os sacerdotes elevam as trombetas e produzem um toque longo e contínuo que corta o ar como uma espada. É o sinal. Josué comanda com voz firme: "Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade." Naquele momento, como uma só voz, todo o exército de Israel solta um grito ensurdecedor que ecoa pelos vales. Um grito de fé, um grito de vitória antecipada. E então, o impossível acontece. Primeiro, um tremor. Depois, rachaduras surgem nas imponentes muralhas. Em segundos, o que parecia indestrutível começa a ruir. Pedra sobre pedra, as muralhas de Jericó desabam em seu lugar, abrindo caminho para o exército de Israel por todos os lados. O som é ensurdecedor. A poeira sobe aos céus. Quando a visão se clareia, onde antes havia uma fortaleza impenetrável, agora há apenas um caminho aberto para a vitória prometida por Deus.
Os guerreiros de Israel avançam por todos os lados, conquistando a cidade conforme Deus havia ordenado. Mas em meio à conquista, há um ato de misericórdia e fidelidade. Lembram-se de Raabe? A mulher que havia escondido os espias israelitas e recebido a promessa de que ela e sua família seriam poupadas? Josué não esqueceu. Ele ordena: vão à casa da mulher e tragam-na para fora, junto com todos os seus, conforme prometeram a ela. E assim, em meio à conquista, uma família é salva, não por mérito, mas pela fé de Raabe, que reconheceu o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Sua casa, marcada com um cordão vermelho na janela, torna-se um símbolo de salvação pela fé em meio ao juízo. A história da queda de Jericó não é apenas um relato de uma antiga conquista militar. É um testemunho eterno do poder da fé e da obediência. As muralhas de Jericó não caíram por causa de arietes, escadas ou táticas de guerra convencionais. Caíram porque um povo escolheu confiar e obedecer, mesmo quando as instruções pareciam não fazer sentido. Quais são as muralhas em sua vida hoje? Problemas que parecem insuperáveis? Obstáculos que parecem intransponíveis? Talvez a lição de Jericó seja exatamente o que você precisa ouvir. As maiores muralhas caem não pelo poder humano, mas pela fé e obediência a Deus. E assim como Raabe encontrou salvação em meio ao juízo, nós também podemos encontrar esperança e redenção quando colocamos nossa fé no Deus que faz muralhas caírem. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal. Palavra Viva para mais histórias bíblicas imersivas que transformam nossa compreensão e fortalecem nossa fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando muralhas em sua vida. E nos comentários, conte-nos, qual muralha de Jericó você precisa ver cair pela fé? Até o próximo episódio.